contexto, estamos estudando é caminhar com Deus, também agora aos domingos também pregando uma série nesse sentido, caminhando em Cristo, mas aqui o focado na quarta-feira para oração, né? E nós já vimos sobre a existência, se é de fato possível uma caminhada sem dificuldades, a gente já sabe que não, e a gente gostaria que sim, né? Mas como diz Pedro, neste mundo nós enfrentamos sofrimento como todos os nossos irmãos no mundo estão passando. E semana passada sobre a oração de Jabes, se a oração de Jabes funciona na vida de um cristão. Sabemos também que não. A oração de Jabes na verdade expressa o desejo de Jabes por bens, uma vida segura, sem sofrimento. No entanto, é importante sempre lembrar que a vida não está isenta de desafios, mas é uma oração que nos dá um exemplo de como nos aproximar de Deus, com nossos desejos, nossas necessidades, buscando a bênção divina, confiando na providência de Deus, reconhecendo que precisamos da sua ajuda em todas as áreas da nossa vida. Então é sempre um encorajamento, uma oração assim, para a gente buscar mais a presença do Senhor. Hoje, vamos buscar responder a pergunta: a promessa de uma vida que é isenta de sofrimento é uma realidade cristã? É uma pergunta semelhante às anteriores, mas porque eu tenho um foco. Nós ouvimos muito em nossos tempos modernos, pregadores, igrejas falando, pare de sofrer, né? Quer dizer, vem para essa igreja, você vai parar de sofrer, né? E lendo João capítulo 16, 33, nós temos uma resposta direta da boca de Jesus, dos lábios do nosso Senhor, quando ele disse essas palavras, e o apóstolo João registrou no capítulo 16, verso 33, eu vos tenho dito essas coisas, falou de várias coisas sobre a nossa vida cristã, e então ele diz aqui, eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim, no mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Ao mesmo tempo que temos uma promessa de paz, paz em Cristo, e essa é a paz que o mundo não pode dar, como o mesmo Senhor Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Temos também uma promessa de que iremos sofrer tribulações no mundo, mas na mesma oração, na mesma sequência, a promessa de que Jesus venceu. Então, nós estamos do lado do vencedor, nós estamos com aquele que tem a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre todo o mal, e ele está conosco também para nos ajudar. Então, essa coisa anunciada por algumas igrejas, do tipo, pare de sofrer, como se fosse possível viver aqui na terra, a situação do céu, porque qual é a situação do céu? Sem sofrimento, sem dor, sem choro, sem lágrima, essa situação do céu, essa realidade do céu, onde Deus vai enxugar, esgotar toda a lágrima, não haverá mais lágrima. Não é cabível em nosso tempo aqui, em nossa terra. Caminhar com Deus, portanto, é uma caminhada em meio a também dificuldades e aflições. Então, essa expressão, usada por líderes religiosos em nossos dias, mais como uma mensagem de fé e esperança, frequentemente usada em igrejas, não é uma promessa infalível, de que a pessoa não irá sofrer, que ela não passará por dificuldades. É importante considerar o contexto. Primeiro, a realidade do sofrimento. A vida na terra é repleta de desafios, dificuldades e sofrimento. Parece que nós estamos numa... Não sei se vocês fizeram isso na escola. Na escola, no meu tempo, ginásio, a gente tinha oportunidade de participar de corridas. E eu fui classificado pelo professor para correr a corrida de 100 metros, rápido, eu tinha muita velocidade na partida, para correr 100 metros. Na minha turma eu era o mais veloz. Mas tinha aquelas corridas de obstáculo, né? Vai correndo, tem que pular. Corre e pula. Já viram isso também nas Olimpíadas, né? Eu penso que a vida cristã é mais ou menos assim, a gente corre e tem que dar uns saltos, tem uns obstáculos no caminho, a gente tem que ir dando saltos. Tem aquelas coisas também que os cavalos fazem, né? Com vários obstáculos. Tem uma versão de cachorro,
Eu vi um cachorro sensacional, treinado para subir escada, subir em corda, andar em cima de um pau, como se fosse um ser humano de 2 pés, fazer coisas inacreditáveis. Eram obstáculos na sua pista. Nossa vida cristã é uma vida que tem muitos desafios. Nós não podemos pensar que a vida é um mar de rosa para o cristão. A vida na terra tem, na sua experiência humana, que reconhecer a realidade do sofrimento. A Bíblia reconhece isso. A Bíblia não promete uma vida isenta de aflições, pelo que já estudamos, pelo que vemos hoje. Mesmo as pessoas de fé genuína, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Eu vou falar daqui a pouco sobre duas dessas pessoas, uma bem conhecida de nós, aqui do Brasil. Passaram por doenças, passaram por perdas, por tristezas e lutas. Por isso, Timothy Keller, se escreve assim, né, o nome dele, escreveu um livro chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. E nesse livro, ele escreveu que a história de José prova que muitas vezes Deus não nos dá exatamente o que lhe pedimos. Então nós pedimos, mas Deus não nos dá exatamente o que nós pedimos. Como estudando semana passada a oração de Jabes. Aí ele diz a segunda frase, ele nos dá o que pediríamos se soubesse tudo o que ele sabe. A gente pediria isso mesmo, mas a gente não sabe, então a gente acha que Deus não dá conforme a gente pede, mas Deus nos dá o que pediríamos se soubesse tudo que ele sabe. Isso contando, exemplificando a história de José, porque quando a gente vê o final da história de José, fala, puxa, não podia ter um final melhor, né? Deus não podia ter feito uma coisa melhor do que o que ele fez para salvar a família de Jacó, salvar toda a sua família. Então, nós aprendemos, seja pela história de José ou por muitas histórias na Bíblia, sobre a realidade do sofrimento. Segunda coisa, é que nós estamos no mundo buscando por significado. Então, em vez de buscar uma vida sem sofrimento, nós buscamos significado e propósito em meio às lutas. Parece uma coisa contraditória, quando se pensa, Jesus me salvou, Jesus me livrou, agora estou andando com Cristo, que agora então vai ser um mar de rosa. Essa é a ideia de muita gente. Então agora eu vou ter uma vida livre de aflições. Mas se a pessoa lê de fato o Evangelho, as palavras de Jesus, ela vai pensar 2 vezes o custo do discipulado, porque Jesus mesmo falou, né? Se alguém quer vir após mim, para aí, né? Para um pouquinho, faz uma reflexão, precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Então é uma renúncia, é uma negação e uma disposição ao sofrimento, porque tomar a cruz é uma disposição de carregar o seu instrumento de sofrimento. Está disposto até morrer por Jesus. Então muita gente desiste aí. Quando a gente tem uma igreja que prega o Evangelho, que realmente esclarece o que é seguir Jesus, nem todo mundo facilmente segue Jesus. Só que realmente está disposto a obedecer. Sabe que tem um custo, mas sabe que o resultado é maravilhoso. Então ele prefere o resultado do que o custo. Muita gente prefere uma vida boa aqui e o resultado infeliz na eternidade. Estava falando com a Cidinha mesmo, hoje ou ontem, né? Acho que foi hoje. Como que muitas pessoas estão capazes de viver 80 anos no prazer, sabendo que vai perder a vida, a eternidade toda, a morte eterna, o sofrimento é loucura, mas a pessoa prefere isso. Ela ouve o Evangelho, ela despreza o Evangelho, porque ela quer viver o prazer da vida. E isso é loucura, não é? Nós, então, preferimos andar com Jesus, mesmo que tenhamos que enfrentar sofrimento, que começa com perseguição, porque somos de Jesus, né? E outras coisas que vêm por causa do propósito da vida cristã, mas estamos buscando significado, estamos buscando propósito. Então, a fé sempre nos ajuda a encontrar isso, esperança, força, consolo, mesmo quando enfrentamos dificuldades. As 2 pessoas que eu falei, uma delas é Ana Ollermann.
nós estudamos no seminário que leva o nome dela por causa de uma homenagem que fizeram quando ela voltou para os Estados Unidos, dada a entrega dela quando veio para o Brasil, missionária, sozinha, e plantou igrejas a partir de Amambai, aqui, Rondonópolis, Jaciara, a igreja começou no trabalho dela, naquele tempo que era difícil, andava em cima de jipe, no começo do trabalho dela andava em cima de um animal, de um cavalo, porque não tinha carro. Ela deu a vida dela no Brasil, para evangelizar, plantar igreja. Mas no final da vida dela, eu fiquei me questionando, mas Senhor, por quê? Por que ela tem que morrer com câncer? Por que o câncer dela foi tão horrível? E o sofrimento tão grande no final da vida dela? Mas eu ficava me questionando. Mas depois eu buscava entendimento, significado, propósito, como o que aconteceu com Russell Shedd. Bom, Russell Shedd, acho que quase todo mundo já ouviu falar dele aqui, né? Escreveu vários livros, pregador super conhecido aqui no Brasil e no mundo, descendente de Letos, nasceu na Bolívia em 1929, filho de missionários, aprendeu a Bíblia com seu pai, e o prazer dele era ensinar a Bíblia. Então, ele era teólogo, missionário, educador, mas ouvir as palestras dele, podia durar 2, 3 horas, a gente não cansava. Tal era a profundidade, a maneira com que ele transmitia a palavra de Deus. Alguém teve o privilégio de ouvi-lo aqui, além de mim? Não? Que pena. Eu estou bem longe de ser parecido com ele, mas era um homem de Deus, dócil. Eu já contei algumas experiências dele, de como ele foi visto, contemplado, dentro da própria família dele. Falei aqui uma vez sobre, ele estava numa reunião de pastores, sentado numa mesa, no café da manhã, ou jantar, uma coisa assim, e a filha dele estava do lado, e um pastor daqueles encrenqueiro, chegou para a filha dele e perguntou na frente do pastor Shedd, ô fulana, pastor Shedd é esse homem assim lá em casa, que a gente vê em todo lugar, esse homem manso, quieto, parece que de um amor imensurável, na frente, né, perguntando para a filha, ela falou assim, olha, uma das respostas dela que ela deu assim, olha, eu sei que o meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas ele é esse homem que vocês estão vendo aqui, é esse homem lá em casa. Aí quando eu vejo ele perto da morte, ele morreu em 2016, novembro, ele nasceu em novembro e morreu em novembro, interessante, né? Em novembro de 2016, eu vi o vídeo dele contando, ele falando essas palavras, está lá no Facebook de alguns crentes, e foi a última lição de vida que ele deixou. Ele estava no câncer terminal, e nesse vídeo a gente vê ele bem pálido, bem fragilizado, e ele estava dizendo algumas coisas em resposta a quem estava lhe perguntando, e ele disse, a nossa forma de viver neste mundo deve se inspirar no mundo vindouro. Se a revelação bíblica é verdadeira, podemos ter segurança de que os Lázaros estarão muito melhor daqui a 100 anos, do que os ricos bem-sucedidos que ganharam muito respeito neste mundo. E a última coisa, e que essa me marcou, e eu sempre lembro, ele disse antes de falecer, o câncer é uma experiência muito boa, e olha que o câncer dele era dolorido, nos últimos 3 meses ele sofreu muitas dores, no corpo todo, ele falou assim, o câncer é uma experiência muito boa, olha, encontrando o significado, encontrando o propósito, isso que o crente encontra, quando ele enfrenta algum sofrimento, o câncer é uma experiência muito boa, porque a gente sente-se desmamando do mundo e pronto para subir. Nosso amigo Jair Matias, aí todo mundo conhece, né? Jair Matias, antes de morrer, ele falou assim, que ele queria ir para o céu, porque lá no céu não tem dores. Quando a gente visitou ele, eu orei com ele, a visita que a gente fez, eu estava já no período do terminal, eu falei para ele sobre essa experiência do Dr. Shedd, sobre desmamando deste mundo. E quando depois me falaram que ele disse essa frase, que ele queria ir para o céu, porque no céu não tem dor, eu falei assim, ele está pronto para partir, ele conseguiu desmamar deste mundo, encontrando significado e propósito, mesmo na dor, entende, meus irmãos? Por isso que Pedro está dizendo, 1 Pedro 4:13, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Está pensando no mundo vindouro, na recompensa,
na eternidade. Paulo, em 2 Coríntios 4,16, fala: por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior, que é o corpo, esteja se desgastando, o nosso interior está se renovando todos os dias. Dessa forma, as palavras nos convidam a refletir sobre a vida, sobre a eternidade e o significado da nossa jornada aqui. Então, não temos uma promessa de uma vida que é isenta de sofrimentos. A realidade cristã é uma realidade de passarmos por também desafios, dificuldades, sofrimento. Não sempre, mas como uma corrida, você corre um tempo, depois lá na frente você tem um obstáculo. E você vai vencer aquilo também, porque a sua fé é genuína. E a fé vai levar você à esperança, buscar significado, força e consolo, e vai alcançar a vitória. E isso que é importante. A promessa de Jesus é de que nós receberemos um novo corpo, nessa nova terra, nesse novo céu, onde não entrará o mal, onde estaremos com o Senhor, em plena alegria e realização. Que Deus nos abençoe. Vamos partir para o nosso momento, vamos entrar no nosso momento de oração, lembrando disso, que a nossa fé sempre nos ajuda, através da oração, a encontrar força, esperança e consolo em todos os dias da nossa vida, especialmente naqueles dias difíceis também. Amém.